Oi, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Professora Camila, e agora teremos a nossa aula de número 37 da disciplina de língua portuguesa. Hoje a gente vai trabalhar sobre adjetivos e artigos. A gente vai ver que essas duas classes da gramática, elas estão diretamente relacionadas com os substantivos que a gente já estudou na aula passada. Então, os objetivos dessa aula são compreender o que são adjetivos e ver como eles se flexionam, classificar adjetivos restritivos e explicativos, entender o que são artigos e o seu uso antes dos substantivos e diferenciar artigos definidos e artigos indefinidos. Materiais que vocês precisam para a aula: lápis, caneta, borracha e o caderno da disciplina de língua portuguesa. Então, adjetivos. O adjetivo é a palavra que expressa uma qualidade ou característica do ser e se encaixa diretamente ao lado de um substantivo, tá? Então, sempre quando eu trago uma característica, uma qualidade de um determinado ser, eu estou trazendo aí um adjetivo. Quando a gente analisa, por exemplo, a palavra bondoso, a gente percebe que além de expressar uma qualidade, ela pode ser encaixada diretamente ao lado de um substantivo. Que substantivo? Homem, por exemplo. Homem é um substantivo, a característica desse substantivo, bondoso. Eu poderia falar homem bondoso, homem maldoso, também seria um adjetivo. Moça bondosa, moça substantivo, bondosa, característica da moça, ou seja, um adjetivo da moça. Pessoa bondosa, também pessoa é o substantivo, e a característica desse substantivo, né, bondosa, seria um adjetivo. Só que a gente tem que tomar um cuidado essencial, porque a gente viu, né, os substantivos eles têm flexões, tá? Os adjetivos também têm flexões. E a gente tem que cuidar para não confundir. Por exemplo, bondade. Bondade, será que é um adjetivo? Olha só. A palavra bondade, embora expresse uma qualidade, né, a qualidade de bondade, não acontece o mesmo. Não faz sentido eu dizer, por exemplo, homem bondade, tá? Por quê? Bondade é um substantivo, tá? Então, eu não posso colocar homem bondade. A característica do homem ele tem a bondade, então ele é um homem bondoso, ok? Então, bondade é um substantivo. Sempre é para vocês saberem, prof, mas eu não entendi se é substantivo ou é adjetivo. Insere numa frase, tá? Se você não sabe se seria bondade ou bondoso, insere ali menino bondoso ou menino bondade. Você automaticamente já vai perceber que bondade seria um substantivo e sim o adjetivo seria bondoso. Trouxe um leão aqui para vocês. Que adjetivos eu poderia estar dando para esse leão? Ele é grande, ele é inteligente, ele é feroz, carnívoro, né? A característica da alimentação dele. Ele é peludo, ele é forte, entre outros adjetivos que eu poderia estar dando para esse bicho aqui. Locuções adjetivas. Além dos adjetivos, nós temos as locuções adjetivas, que ela vai estar expressando, né, essa qualidade, essa característica, mas não em uma palavra, e sim em duas palavras, tá? E a gente pode substituir elas por adjetivos simples. Por exemplo, carne bovina. Carne é o substantivo, bovina é a característica da carne, ok? Esse bovina quer dizer o quê? De boi. Então, se eu falo carne de boi, esse de boi significa uma locução adjetiva. Se eu falar só carne bovina, é só um adjetivo, tá? Amor paternal. Temos um adjetivo. Paternal significa o quê? Amor de pai. Esse de pai é uma locução adjetiva. Animal terrestre significa o quê? Animal da terra. Fase lunar, fase da lua. Nave espacial, nave do espaço. Azul celeste, azul do céu. Então, quando eu tenho apenas uma palavrinha, é um adjetivo. Agora, se eu coloco do céu, do espaço, da lua, de boi, por exemplo, já é uma locução adjetiva, tá? Vai estar formando duas palavrinhas ali que vão estar expressando uma qualidade ou uma característica daquilo. Pessoal, aqui um exercício para vocês. Foquem lá no slide. Vocês têm
substantivos juntamente com adjetivos e depois vocês têm locuções adjetivas. Vocês vão ligar isso daqui. Vocês podem escrever no caderno, tá? Escrevam no caderno e daí façam a ligação. Livros juvenis seria o quê? Qual a locução adjetiva? Carne suína, estrada férrea, amor maternal e carinho fraterno. Identifiquem lá, né? Vocês têm adjetivos e depois vocês têm locuções adjetivas. Em qual se liga? Façam lá e a gente já volta com as respostas. Então, as respostas, pessoal. Livros juvenis são livros para jovens, tá? Juvenis para jovens. Carne suína é carne de porco. Notem, suíno e porco são palavras bem diferentes, mas que elas vão estar trazendo o mesmo significado. Estrada férrea é uma estrada de ferro. Amor maternal, amor de mãe. Tá? Maternal, mãe, a gente viu paternal, pai. Carinho fraterno, fraterno é carinho de irmão, tá? Então, essas seriam as respostas. Classificação dos adjetivos. A gente pode classificar os adjetivos em dois grupos, o explicativo e o restritivo. O explicativo, ele exprime uma qualidade própria do ser. E que se eu colocar num modo oposto, contrário, não fica coerente, não faz sentido. Tá? Por exemplo, neve fria. É óbvio que a neve é fria. Se eu colocar neve quente, não faz sentido, não vai nem ser neve. Sol quente. Nunca o sol vai ser frio. O sol emite calor e energia, né? Então, o sol não é frio. Pode ser que seja um dia muito frio e mesmo no sol você está passando frio, mas o sol vai estar gerando calor, tá? Então, explicativo, uma qualidade própria daquele ser, que eu não posso colocar o contrário, senão não fica coerente. Já o restritivo, ele exprime qualidade que não é própria do ser. Por exemplo, fruta madura. Se eu colocar que essa fruta não está madura ou fruta verde, enfim, pode acontecer, tá? Porque a fruta ela não vai ser necessariamente sempre madura. Pode ser que ela esteja verde. Homem alto. O homem pode ser alto, baixo, estatura mediana, enfim. Tá? Então, o homem alto não é a característica de todos os homens. Eu posso ter o contrário e faz sentido também. Flexões do adjetivo. Assim como os substantivos, eles vão se flexionar conforme o número, o gênero, o grau. Os adjetivos, eles também se flexionam, tá? Por exemplo, né, eles vão se flexionar também no singular e no gênero, tá? Singular, plural e no gênero. Substantivo, amor. Notem aqui, no adjetivo masculino no singular fica amoroso. Está no masculino e está no singular. Já no feminino singular, amorosa. Tá? Então, menino amoroso, menina amorosa. No masculino e no plural, os meninos são amorosos, ou então no feminino plural as meninas são amorosas. Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês têm essa palavra aqui, gula. Transformem gula, né, que é o substantivo, por adjetivo masculino singular, feminino no singular, masculino plural e feminino plural. Vamos ver se vocês acertam. Focam lá no slide e a gente já vem com as respostas. Então, gula, no masculino e singular, veja amoroso, guloso. No feminino, gulosa. No masculino plural, gulosos. E no feminino plural, gulosas. Acróstico. Agora, pessoal, vocês vão fazer um acróstico. Essa atividade é uma atividade bem simples e eu creio que vocês já fizeram, principalmente ali no início dos anos iniciais. Vocês vão fazer o quê? O acróstico é quando você utiliza uma palavra, né? E através dessa, vocês vão estar colocando outras palavras. Então, vocês vão escrever o nome de vocês. Vou dar o exemplo, meu nome aqui, tá? Nessa ordem aqui. Ok, pessoal? Então, a partir disso, vocês vão estar fazendo, claro, cada um com o seu nome, tá? Se não der o número de linhas no caderno, parte para outra folha, né? Outra página. E vocês vão dar adjetivos para vocês.
Se situem pode ser qualidade boa ou também pode ser alguns defeitos, também pode colocar, tá bom? Então, por exemplo, adjetivos: educado, desconfiado, jovem, nervoso, paciente, saudável. Coloquei alguns adjetivos e daí vocês vão encaixar aqui, tá? Por exemplo, aqui, se eu fosse colocar um para mim, educado, eu posso colocar educada, tá? Utilizei a primeira letra do meu nome. Utilizar a segunda, por exemplo, nervosa. Utilizo S, daí utilizo o meu A, tá? Assim vocês vão fazer com todas as letras do nome de vocês. Quem tem Y, W, fica às vezes mais complicado, pode deixar essa letrinha em branco. Agora, pessoal, sobre artigos. Os artigos, eles são palavras que vão estar acompanhando os substantivos e eles têm a função básica de especificar algo ou de dar o gênero, tá? Quando a gente tem, né, quando a gente trabalhou, por exemplo, ali essas flexões no singular, no plural. Como que eu sei que cadeira é no singular, cadeira é no... Desculpa, pessoal. Aqui é a questão do feminino e masculino. Como que eu sei que cadeira está no feminino? Porque eu digo a cadeira. Esse a é um artigo, tá? Os artigos, eles podem ser definidos e indefinidos. Os definidos, eles se referem a substantivos em específico, tá? Eles são representados por o, a, os ou as, tá? O, a, os e as são artigos definidos, ou seja, eu defino, eu sei exatamente do que eu tô falando, de qual substantivo eu tô falando. Por exemplo, o pudim acabou. Estou lá na minha casa, a gente fez pudim no final de semana e agora eu digo, o pudim acabou, né? Então, alguém queria comer e não tinha mais, ou eu queria comer, comi e acabei com o pudim. Então, esse o pudim, todo mundo, né, ou quem ouvir a minha frase, vai saber de que pudim eu tô falando, né? Se é o pudim que foi feito no final de semana, por exemplo. Eu encontrei o meu melhor amigo. Se eu digo que eu encontrei o meu melhor amigo, a pessoa para quem eu falei essa frase sabe quem é o meu melhor amigo. Desci as escadas. Se eu digo isso para alguém, significa que a pessoa sabe quais são essas escadas. Ou seja, esse artigo ele é definido. Eu falo algo e a pessoa sabe do que eu estou falando. Diferente dos indefinidos. Os indefinidos, eles generalizam o substantivo, né? O substantivo fica com um significado abrangente, como se fosse qualquer elemento dentro desse grupo, tá? Olha lá. Os indefinidos são um, uma, uns ou umas. Um cartaz caiu do mural. Se eu digo isso para alguém, significa o quê? A gente tem um mural, por exemplo, na escola, e eu digo, ó, um cartaz caiu do mural. A pessoa que está ouvindo isso provavelmente sabe em qual mural está, mas não sabe qual é o cartaz, porque eu disse um cartaz caiu do mural. Agora, se eu falasse o cartaz caiu do mural, significa o quê? Que provavelmente só tinha um cartaz e que aquele caiu do mural. Ontem, uns cachorros estavam latindo muito. Uns cachorros, eu não sei quais são esses cachorros, quem está ouvindo também não sabe. Só ouvimos o barulho de cachorros. Uma aluna não veio ontem à escola por estar doente. Então, eu citei sobre isso, a pessoa que ouviu não sabe quem é essa aluna. Talvez eu saiba, certo? A aluna é da minha turma e eu cheguei na minha casa e falei, uma aluna faltou ontem na escola. Uma, não se sabe quem é. Então, aqui, para ficar bem claro, definido, quando eu sei qual é, o, a, os, as. Indefinido, não sei qual é. Um, uma, uns, umas. Pessoal, aqui, ó. Tem um cachorro aqui querendo entrar. Alguém tá falando. Aí, o que o cachorro diz? Um cachorro não. O cachorro. Ou seja, estão fazendo pouco caso. Ó, tem um cachorro, né? Tipo, ninguém nem sabe quem é. Ele diz não, ele diz o cachorro está querendo entrar, né? O único cachorro que tem ali, por isso é o cachorro. Pessoal, aqui vocês têm um exercício para fazer, bem simples, bem básico. Vão completar com artigos definidos, ou seja, aqueles que eu sei, o, a, ou os e as, tá? Então, foquem no slide, façam a leitura e marquem ali no caderno as respostas. Correção, então, os artigos definidos, o, a, os, as.
Ficaria aqui, as laranjas estão maduras, o sol está brilhando e as nuvens estão brancas no céu. As crianças estão brincando no jardim e os pássaros cantam. A aula começou e os alunos já chegaram. Notem o que faz ele variar. O substantivo. Laranjas seria no plural e seria feminino. Então, por isso fica as laranjas. Ficaria incoerente eu falar os laranjas ou a laranjas, tá? Então, eu preciso analisar o meu substantivo que vem depois para daí eu conseguir chegar no meu artigo. Pessoal, espero que o conteúdo tenha ficado claro. Agora vocês vão realizar mais alguns exercícios para intensificando os saberes de vocês. Até a próxima e bons estudos!